E vem conferir a crítica do filme Os Cavaleiros do Zodíaco, Os Guerreiros do Armagedon. E estamos chegando perto do final da saga de filmes envolvendo o universo de Os Cavaleiros do Zodíaco. Agora falando de Os Cavaleiros do Zodíaco, Os Guerreiros do Armagedon. E eu falo que tá chegando ao final, porque depois desse só tem crítica de mais 2 filmes envolvendo esse universo para encerrar. E bom, Cavaleiro do Zodíaco, ele não é a melhor franquia envolvendo os filmes em si. Até a própria franquia, o mangá e o anime, que fez bastante parte da minha vida, você revê hoje em dia, você vê que ele deu uma envelhecida boa, e já é difícil assistir como assistia antigamente. Os filmes, a maioria são piores ainda. Alguns ainda geram algum entretenimento, mas de modo geral, você percebe que falta qualidade ali. E esse aqui foi o mais difícil de se assistir, pela forma como eles conduziram a história e também utilizaram os personagens dentro do universo de Cavaleiro do Zodíaco. Esse é aquele filme que ele não funciona como filme, mas ele também não funciona como filme de Cavaleiro do Zodíaco. É quando você olha e pensa, nossa, esse filme, ele pelo menos serve para esse universo, ele faz sentido e gera entretenimento. Não, e isso que acaba me incomodando. Porque o que a gente vê hoje em dia no cinema de anime é uma grande raridade que acontecia nos anos 80 e 90, que seria filmes realmente pensados e conduzidos para ir para o cinema, tanto em animação como também na parte da história. Também tinha essa ideia de vamos adaptar um arco inteiro do mangá dentro do filme. Isso aí não existia na época. Isso aí era praticamente eles criando história da cabeça deles sem pensar muito. E Os Guerreiros do Armagedon, ele passa muito uma impressão de alguém que nunca assistiu e nem leu Cavaleiro do Zodíaco. Então a partir daí, ele pergunta para alguém que conhece, o que tem nessa obra que faz sucesso? Aí ele falou, tem a briga dos guerreiros. Ele praticamente resumiu as 12 casas. Então ele pegou o que existia de clichê em todo o universo de Cavaleiro do Zodíaco e começou a jogar dentro desse filme. E você vai ver aqui exatamente isso. O Lúcifer é o grande vilão. E o Lúcifer é um vilão que já não faz muito sentido considerando quando ela menciona Ares, Abel, também Poseidon. Isso já não faz uma incoerência com o universo, porque quer deixar esse filme canônico ao mesmo tempo que coloca o Abel não é tão canônico, então já cria uma incoerência em relação à narrativa de Cavaleiro do Zodíaco, você querer pensar assim. Mas quando você pensa além disso, você vê que o filme, ele pega o pior Cavaleiro do Zodíaco tem e coloca aqui. Como, por exemplo, a repetição de muitas falas, quando um personagem fala algo óbvio, que era facilmente para eles resolver. Ou, por exemplo, quando eles têm que seguir para ir lutar contra o vilão final, onde eles praticamente vão fazendo aquela velha ideia de Cavaleiro do Zodíaco, que é, eles vão subir uma escada, vão subir um ambiente, vai começar a aparecer vilão, um vai ficar para trás enquanto os outros avançam, um vai ficar para trás enquanto os outros avançam, até chegar no vilão final, onde o Seiya vai lutar contra ele. E então, a história em si, a base dela não é interessante, porque o Lúcifer não é interessante, a ideia dele é a mais básica possível, porque os outros filmes, você via que os vilões, a maioria, até o Abel, você via que eles tinham pelo menos uma ideia de, eu sou um vilão porque eu tenho um conceito para isso, seja para fazer Asgard agora ser o novo reino e mostrar a força de Asgard, seja para poder mostrar a força dos deuses, e a partir das forças dos deuses, a gente tem que recomeçar o mundo, pelo menos são vilões com motivação. O Lúcifer, que era para ser o que tem mais motivação, ainda mais porque eles pegam a história da Bíblia e a partir daí eles mencionam a Bíblia, mencionam como ele é um anjo caído, eles não conseguem mesmo assim dar uma motivação para ele. Ele só é mal porque ele é mal e porque ele é o Lúcifer. Não, deu uma motivação, deu uma camada, e Cavaleiro do Zodíaco já conseguiu fazer isso, tanto na série normal como nos filmes. Aqui ele é um vilão que não tem camada, que não tem desenvolvimento, ele é mal porque ele é mal porque ele é o Lúcifer. E a ideia de nós temos que destruir o mundo é a mais genérica possível. E quando você chega na ação, porque o filme poderia fracassar nessa parte, mas pelo menos na ação ser boa. E também não é. A animação aqui, visualmente, ela não é a pior, porque ela segue muito uma estética oitentista que me agrada bastante. Mais dos anos 90, no caso, mas ela acaba me agradando. O problema dessa estética, o problema da luta pra mim, é que a animação não cria bom dinamismo, boa sequência de ação que os outros filmes conseguiam fazer. Então é aquele filme que ele é um caça-níquel, como eu sempre falo, aquele filme que é feito só pra ganhar dinheiro. Você sabe que a história vai ser genérica, que o vilão não vai funcionar, mas você espera que na parte da ação, dos personagens, já era o mínimo de entretenimento pra você, como público, sentir aquele universo é rico e o que você assistiu vai funcionar. Não é isso que acontece aqui. E não é isso que acontece aqui exatamente pelo motivo de as lutas não funcionam, os vilões visualmente são horrorosos, se ainda por cima não tem nenhum momento que você sente aquela ação, e você ainda vai ter um problema pior.
ele vai cair nos clichês. É Seiya com armadura de ouro, é Athena gritando levante Seiya, tudo que você imagina vai ter aqui, só que muito ruim. Esse é o pior filme de Cavaleiros do Zodíaco até agora. E eu sei que o próximo é o Prólogo do Céu, e o Prólogo do Céu não vai ser o pior, porque ele é o melhor filme de Cavaleiros do Zodíaco. Mas quando você pensa como um todo, ele é um filme que ele pega tudo que você conhece e você realmente só vê que eles querem dinheiro ali. É um filme muito ruim, por causa que ele foi chato de assistir, ele é maior, e o pior, ele é maior do que os outros, sendo um pouquinho maior que os outros, os primeiros principalmente, você espera que pelo menos tenha mais espaço para ele poder desenvolver as coisas, não se desenvolve. É um filme que foi uma grande perda de tempo. Concluindo, Os Cavaleiros Zodíacos, Guerreiros do Armagedon é um filme que não funciona de maneira nenhuma. A história pode ser simples, mas quando você vai desenvolver ela é que é o problema. O Lúcifer é um dos piores vilões que tem desses filmes que foram envolver o Cavaleiro do Zodíaco. Os seus ajudantes, todos visualmente são muito ruins, as lutas não são empolgantes. O que você vai ter é rever os personagens que você já gosta, tendo frases clássicas, o Ikki aparecendo, o Seiya com armadura de ouro. Pra mim esse filme ele não funciona porque ele parece que é uma perda de tempo. Os outros ainda conseguem trazer uma característica boa ou outra que gera entretenimento. Esse aqui, pra mim, foi muito ruim. E por isso que eu fecho Os Cavaleiros do Zodíaco, Os Guerreiros do Armagedon, com uma nota 2,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do filme Os Cavaleiros do Zodíaco, Os Guerreiros do Armagedon? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.